Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro das tardes shakespearianas. Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais célebres de William Shakespeare, a tragédia de Romeu e Julieta. Escrita entre os anos de 1591 e 1595, essa peça abrange o espírito vibrante do Renascimento inglês, um período de intensa transformação cultural. Foi uma era de grande avanço nas artes, na ciência e na literatura, e o teatro, em especial, floresceu como nunca. Foi nesse contexto que espaços icônicos como o Globe Theatre surgiram, proporcionando um palco para histórias que transcenderiam gerações. Romeu e Julieta é uma obra que toca em temas universais e atemporais, como o amor jovem e impetuoso, o ódio alimentado por rivalidades antigas e os conflitos familiares que tantas vezes moldam o destino das pessoas. Ambientada na charmosa cidade de Verona, na Itália, a trama nos apresenta duas famílias poderosas, os Montecchios e os Capuletos, que estão presas a um ciclo de inimizade e violência. É nesse cenário de tensão que nasce um amor proibido, repleto de poesia e tragédia. Mais do que uma simples história de amor, Romeu e Julieta nos convida a refletir sobre o impacto dos preconceitos, das tradições e das escolhas humanas. É uma obra que, mesmo séculos depois, continua provocando emoção e debates. Ao longo deste encontro, vamos explorar os elementos que tornam essa peça uma das mais representativas da genialidade de Shakespeare e da riqueza cultural do Renascimento inglês. Além da sua relevância histórica e cultural, Romeu e Julieta se destaca pela riqueza poética presente no seu texto. Shakespeare utiliza de forma brilhante o soneto, um dos mais refinados formatos de poesia da época, para justamente capturar o lirismo do amor e contrastá-lo com a brutalidade do ódio que permeia a história. Esse equilíbrio entre beleza e tragédia é uma das razões pelas quais a peça continua sendo fascinante. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa poesia está na cena do baile, no ato 1, cena 5, quando Romeu e Julieta se encontram pela primeira vez. O diálogo é estruturado como um soneto compartilhado, repleto de metáforas religiosas e simbolismo, refletindo a pureza e intensidade do amor que surge entre os dois. Vamos ouvir um trecho desse encontro. Se a minha mão profana esse sacrário, pagarei docemente o meu pecado. Meus lábios, peregrinos temerários, o espiarão com um beijo delicado. Bom peregrino, a mão que acusas tanto revela-me um respeito delicado. Juntas, a mão do fiel e a mão do santo, palma com palma, terão se beijado. Os santos não têm lábios, mãos, sentidos. Ai, têm lábios apenas para a reza. Fiquem os lábios como as mãos, unidos, que rezem também, que a fé não despreza. Imóveis, eles ouvem os que choram. Santa, que eu colha o que os meus ais imploram. Seus lábios meus pecados já purgaram. Ficou nos meus o que lhes foi tirado. Dos meus lábios, os seus é que os tentaram. Quero-os de volta. Esse encontro não é apenas o início de uma paixão arrebatadora, mas também um marco literário que exemplifica como Shakespeare transforma emoções humanas em poesia sublime. A troca entre Romeu e Julieta mostra a intensidade de um amor puro e a tragédia iminente que se desdobra em meio ao ódio e às rivalidades familiares. Agora é hora da gente conhecer os personagens, começando por Romeu. É um dos personagens protagonistas e um dos mais marcantes do universo shakespeariano. Desde o início da peça, fica evidente que Romeu
É um jovem extremamente sensível e entregue às suas emoções. Ele vive intensamente cada sentimento, e essa intensidade o coloca tanto como herói romântico, como também vítima das circunstâncias. No começo da história, a gente encontra Romeu imerso em uma tristeza profunda, sofrendo por um amor não correspondido por Rosalina. Esse estado de melancolia parece definir o seu espírito até o momento em que ele conhece Julieta. Nesse momento, a gente testemunha uma transformação. Em uma única noite, Romeu deixa de lado seu desânimo e se entrega ao amor avassalador, que altera completamente a sua maneira de encarar o mundo. Esse novo amor traz coragem e determinação a Romeu, mas também expõe a sua tendência a agir de forma impulsiva. Ele desafia as normas da sociedade e os limites impostos pela rivalidade entre as duas famílias. A sua impulsividade aparece de forma dramática no duelo com Tebaldo, um momento que marca uma virada trágica na narrativa e que evidencia como suas escolhas são frequentemente guiadas pelo calor do momento. Romeu é muito mais do que um jovem apaixonado. Ele simboliza a intensidade das paixões humanas, o desejo de superar as barreiras impostas pelo ódio e as consequências das decisões tomadas sem ponderação. O seu amor por Julieta o eleva, mas também o coloca em uma posição vulnerável, mostrando como o amor pode ser ao mesmo tempo fonte de inspiração e de destruição. No desfecho, a morte de Romeu ao lado de Julieta é o momento mais emblemático da peça. É um ato que representa o sacrifício extremo por amor, mas também serve como um espelho das tragédias causadas por rivalidades e preconceitos. A sua história nos faz refletir sobre os limites entre a paixão e a razão e sobre como as escolhas individuais podem ser moldadas por um contexto maior de conflitos familiares e sociais. Por isso, Romeu é um personagem que transcende o tempo, oferecendo lições e reflexões que continuam ressoando com o público séculos após a sua criação. Agora vamos falar de Julieta, a outra protagonista dessa história. No início da peça, ela é retratada como uma jovem ingênua e obediente, ainda descoberta pela complexidade das emoções humanas. No entanto, à medida que a sua relação com Romeu se desenvolve, ela demonstra uma maturidade surpreendente, crescendo rapidamente diante das circunstâncias que a cercam. Uma das características marcantes da personagem é o seu pragmatismo. Diferentemente de Romeu, que age movido pela emoção e o impulso, Julieta é cautelosa e pondera sobre a velocidade do romance entre eles. Essa diferença torna as interações ainda mais fascinantes, criando um contraste entre o idealismo apaixonado de Romeu e a racionalidade emergente de Julieta. Só que Julieta não é apenas racional, ela é também incrivelmente corajosa. A sua coragem se manifesta quando ela decide desafiar as expectativas de sua família e tomar decisões para proteger o seu amor por Romeu. Essa coragem é particularmente evidente em momentos de grande pressão, justamente quando ela aceita beber a poção que a colocará em um estado de falsa morte, demonstrando então a sua determinação e resiliência. Com isso, a Julieta vai além do papel de amante trágica. Ela simboliza o conflito entre a busca pela liberdade pessoal e as restrições impostas pelas convenções sociais e familiares. A sua história nos lembra que lutar por aquilo em que acreditamos muitas vezes exige enfrentar sacrifícios imensos. O sacrifício final da personagem é um testemunho da profundidade do seu amor e da sua recusa em aceitar um destino imposto por outros. Ao escolher a morte, ao invés de viver sem Romeu, ela se torna um ícone de resistência e devoção, transformando a sua tragédia em um poderoso comentário sobre a força do amor e as limitações da sociedade. Julieta
É, sem dúvida, uma das figuras femininas mais complexas e fascinantes do universo shakespeariano, representando tanto a vulnerabilidade da juventude quanto a força inabalável de uma mulher determinada. O próximo personagem é Tebaldo, o primo de Julieta e um dos principais antagonistas da peça. Ele é a personificação do orgulho e da lealdade inabalável à família Capuleto. Ele é agressivo, impetuoso e profundamente enraizado no ódio pelos Montequios, características que o tornam uma força constante de tensão e conflito na peça. Desde o início, o seu temperamento explosivo fica evidente. Ele é obcecado pela honra da família e reage com intransigência a qualquer situação que considera uma afronta, seja ela real ou imaginário. Um exemplo claro disso ocorre no Baile dos Capuletos, quando Tebaldo percebe a presença do Romeu. A sua recusa em tolerar a presença do jovem Montecchio demonstra a sua incapacidade de perdoar e a sua disposição em transformar qualquer provocação em um confronto direto. Tebaldo é uma figura que encarna a violência e a rivalidade que sustentam o conflito central da peça. Ele serve como antagonista humano ao amor de Romeu e Julieta, representando as forças de ódio e divisão que cercam o casal. A sua intransigência não apenas impede qualquer possibilidade de reconciliação, mas também funciona como um catalisador para os eventos trágicos que se desenrolam. A morte de Tebaldo nas mãos de Romeu é um momento crucial da trama. Esse ato impulsivo não apenas sela o destino de Romeu, levando ele à sua expulsão de Verona, mas também aprofunda a tragédia. A partir desse ponto, a história assume um tom ainda mais sombrio, com as ações de Tebaldo ecoando até o desfecho trágico da peça. Ele é um personagem que abrange as consequências do ódio e da falta de diálogo. O Tebaldo é uma peça essencial na construção da tragédia de Romeu e Julieta, representando como o orgulho e a violência podem destruir não apenas os indivíduos, mas todos ao seu redor. O próximo personagem é Benvolio, um personagem que se destaca por sua busca incessante por equilíbrio em meio ao caos que permeia a história da peça. Ele é essencialmente a voz da razão dentro da família Montecchio, em contraste direto com a impulsividade e a violência que marcam tantos outros personagens. Benvolio desempenha o papel de mediador, sempre tentando apaziguar as tensões e evitar confrontos entre os Montecchios e os Capuletos. Desde o início da peça, a sua principal característica é o desejo de evitar conflitos. Ele se esforça para restaurar a paz durante a briga inicial nas ruas de Verona e, ao longo da trama, age como um amigo leal a Romeu. Benvolio tenta ajudar Romeu a superar as suas angústias, como a tristeza inicial pelo amor não correspondido por Rosalina, e oferece conselhos que buscam afastá-lo de situações perigosas. Apesar de suas boas intenções e de seu constante esforço para trazer harmonia, Benvolio se vê impotente diante da tragédia que se desenrola ao redor de Romeu e Julieta. Ele é um personagem que nos lembra do impacto das rivalidades e das forças destrutivas que permeiam a peça, mostrando que mesmo aqueles que buscam a paz podem ser afetados pelas consequências inevitáveis do ódio e da impulsividade alheia. Agora vamos falar de um dos personagens mais fascinantes de Romeu e Julieta, Mercúcio. Mercúcio é a personificação da vivacidade e do sarcasmo, com uma personalidade espirituosa e uma visão cínica sobre o amor que constrata fortemente com a idealização romântica do Romeu. Mercúcio é impulsivo e provocador, características que frequentemente o colocam no centro de momentos de tensão e conflito. No entanto, ele também é leal,
ao Romeu, o que fica bastante evidente quando ele enfrenta Tebaldo em um duelo para defender a honra do seu amigo. Esse confronto, que resulta em sua trágica morte, é um dos momentos mais marcantes da peça. Um dos trechos mais memoráveis de Mercúcio é a sua fala sobre a rainha Mebe, na qual ele demonstra a sua habilidade única de alternar entre o cômico e o sombrio. Nesse monólogo, Mercúcio revela uma complexidade psicológica que vai além do papel de alívio cômico. Ele nos mostra um personagem que entende as ilusões humanas, abordando temas profundos com ironia e inteligência. O Mercúcio também desempenha um papel fundamental na estrutura narrativa da peça. Ele é o elo entre o humor e a tragédia, preparando o público para a mudança de tom que transforma uma história de amor leve e cheia de energia em uma tragédia inevitável. A sua morte marca o ponto de virada da trama, trazendo um senso de gravidade e antecipação para os eventos que estão por vir. O Mercúcio, por si só, é um personagem multifacetado, que mistura sarcasmo, lealdade e profundidade emocional. A sua presença ilumina a narrativa, mesmo quando suas palavras carregam um prenúncio de tragédia que inevitavelmente irá se desenrolar. Ele é uma figura que, mesmo em sua ausência após a morte, deixa uma marca indelével na peça Romeu e Julieta. Agora vamos falar de Frei Lourenço, outro personagem também central nessa peça, cuja sabedoria e boas intenções moldam grande parte da trama. O Frei é um homem de fé dotado de uma visão otimista do mundo. Ele acredita profundamente no poder do amor que é capaz de superar até mesmo aquelas rivalidades enraizadas, como as duas famílias, Montecchio e Capuleto. Com base nessa crença, Frei Lourenço toma decisões ousadas e arriscadas. Ele decide unir Romeu e Julieta em segredo, convencido de que seu casamento poderia trazer paz ao conflito entre as famílias. Porém, essa visão idealista faz com que ele subestime as forças destrutivas que cercam os jovens apaixonados, como o ódio enraizado entre as famílias e os impulsos violentos que permeiam a sociedade em que vivem. O Frei não é apenas um conselheiro, mas também um facilitador. Ele oferece suporte emocional e espiritual ao casal, além de criar o plano arriscado da pseudo-morte de Julieta, na esperança de que isso possibilitasse a sua reunião com Romeu. Embora o plano seja engenhoso, ele é frágil, dependendo de uma comunicação impecável para funcionar. E é justamente nessa comunicação que tudo desmorona. A falha em garantir que o Romeu receba essa mensagem sobre o plano leva ao desfecho trágico. Apesar de suas boas intenções, Frei Lourenço acaba se tornando, de forma involuntária, um catalisador para os eventos que culminam na morte dos dois jovens. Frei Lourenço é um exemplo complexo de como até mesmo ações guiadas por boas intenções podem resultar em consequências devastadoras, especialmente quando confrontadas com forças que escapam ao controle humano. Ele nos convida a refletir sobre os limites entre idealismo e realidade e sobre a fragilidade de planos que dependem de circunstâncias perfeitas para se concretizarem. Uma é uma das personagens mais marcantes de Romeu e Julieta, e tão multifacetada também quanto Mercúcio. Ela combina humor, humanidade e complexidade em sua construção. Mais do que uma simples figura cômica, ela desempenha um papel essencial na narrativa, sendo ao mesmo tempo confidente de Julieta, mensageira de Romeu e uma representante das normas sociais da época. Um dos aspectos mais fascinantes da sua caracterização é o uso de trocadilhos, frequentemente com conotações obscenas, que adicionam camadas de comicidade e subversão à peça. Desde a sua primeira aparição, a ama demonstra uma habilidade singular para usar a linguagem como ferramenta de humor e provocação.
Os seus trocadilhos obscenos, que podem passar despercebidos à primeira vista, revelam uma personagem que é espirituosa, irreverente e profundamente enraizada no mundo físico e cotidiano. Esse uso de linguagem também serve para contrastar com o tom elevado e poético de personagens como Romeu e Julieta, destacando as diferentes perspectivas e classes sociais representadas na peça. Tanto que, além dela, outro personagem que é um criado é o Pedro. Os trocadilhos da ama frequentemente abordam temas de sexualidade e corporalidade, o que, além de trazer leveza à trama, reflete a sua visão pragmática e descomplicada da vida. Em um contexto mais amplo, essas brincadeiras linguísticas funcionam como um contraponto ao idealismo e à intensidade emocional de Romeu e Julieta. Enquanto o casal apaixonado fala de amor em termos elevados, quase sagrados, a ama lembra o público da realidade terrena e das implicações práticas do romance. No entanto, o seu humor não a torna apenas uma figura cômica, ele também serve para torná-la mais humana, mostrando uma personagem que navega as contradições de seu papel. Ao mesmo tempo em que apoia a Julieta, está limitada por sua visão pragmática e por sua posição subordinada na hierarquia social. Quando ela sugere que Julieta se case com Paris, o seu conselho reflete uma conformidade das normas da época, mas também marca uma ruptura emocional que isola ainda mais Julieta. A ama, com seu humor audacioso e trocadilhos cheios de significado, é o exemplo brilhante da habilidade de Shakespeare em mesclar o cômico e o trágico. Ela equilibra momentos de leveza com insights profundos sobre a condição humana, lembrando o público de que, mesmo em meio à tragédia, há espaço para o riso e a imperfeição. A sua presença na peça reforça a ideia de que o mundo é composto por contrastes, idealismo e realidade, amor sublime e desejo terreno, que justamente vão tornar a narrativa de Romeu e Julieta tão rica e inesquecível. Agora vamos conhecer melhor o senhor e a senhora Capuleto, pais de Julieta, que desempenham papéis fundamentais na dinâmica familiar e nos conflitos da peça. Eles simbolizam as pressões sociais e familiares que moldam as decisões e o destino de Julieta, sendo figuras que, de maneiras diferentes, contribuem para os dilemas da jovem. O Sr. Capuleto é uma figura marcada pelo orgulho e pela autoridade. A sua relação com a filha mistura carinho com uma necessidade de controle, refletindo a sua prioridade em proteger a reputação e o nome da família. Ele acredita que o casamento de Julieta com Paris é a melhor solução, tanto para consolidar alianças quanto para assegurar o futuro da filha, mas ignora completamente os sentimentos dela nessa decisão. Por outro lado, a senhora Capuleto mantém uma postura mais reservada e distante em relação a Julieta. Preocupada principalmente com a posição social da família e as aparências, ela demonstra pouca empatia pelos dilemas emocionais da filha. A sua frieza reforça o isolamento de Julieta, que não encontra na mãe o apoio emocional ou a compreensão de que precisa. Juntos, o senhor e a senhora Capuleto representam as forças sociais e familiares que pressionam a jovem a se conformar às expectativas externas, mesmo que isso vá contra seus próprios desejos. Incapazes de reconhecer o conflito interno da filha, as suas ações acabam contribuindo para o desespero que leva aos acontecimentos trágicos da peça. Após o desfecho doloroso, a reconciliação entre os Capuletos e os Montecchios surge como um símbolo tardio do reconhecimento da futilidade da sua rivalidade. Esse momento final sublinha como o ódio e o orgulho podem levar à destruição, enquanto a compreensão e a união chegam apenas após perdas irreparáveis. Senhor e Senhora Capuleto são um retrato poderoso das pressões familiares e sociais, ilustrando como a falta de diálogo
e a compreensão podem ter consequências profundas e irreversíveis. Agora vamos falar de algumas cenas relevantes da peça. A primeira é a cena do baile, que é um dos momentos mais emblemáticos e fundamentais da peça. É aqui que acontece o primeiro encontro e é onde também se estabelece o conflito central da peça. A intensidade imediata do amor que surge entre Romeu e Julieta não apenas cativa o público, mas também cria uma tensão palpável, pois sabemos que esse amor floresce em meio a um cenário de rivalidade mortal. O uso de metáforas religiosas como santo, peregrino, eleva a conexão entre Romeu e Julieta a um nível espiritual. Esse simbolismo sugere que o amor entre eles transcende as divisões humanas e mundanas, como o ódio entre as suas famílias. Shakespeare usa essa linguagem para destacar a pureza e a santidade do sentimento que une os dois jovens, em contraste com a violência e as paixões destrutivas ao seu redor. No entanto, a presença de Tebaldo nessa cena fornece um contraste sombrio ao romance recém-descoberto. A sua indignação ao avistar Romeu no baile é um prenúncio claro da violência que dominará os próximos atos. Esse detalhe conecta de forma sutil, mas poderosa, o início do romance à tragédia inevitável. A ira de Tebaldo lembra ao público que o amor de Romeu e Julieta está cercado por forças incontroláveis de ódio e de vingança. A cena também se destaca pelo seu dinamismo. Shakespeare consegue equilibrar romance, conflito e suspense em um único momento, criando uma transição entre os tons leves e festivos do início a uma gravidade da tragédia que está por vir. A vibração dessa cena prepara o público para os eventos que seguem, ao mesmo tempo que estabelece a intensidade emocional que caracteriza toda a peça. Em resumo, o Baile dos Capuletos é um microcosmo da obra como um todo, no qual romance e tragédia coexistem de forma indissociável. É um momento que captura a essência do que faz a peça Romeu e Julieta tão poderosa. A beleza de um amor puro em meio a um mundo repleto de ódio e destruição. Outra cena relevante que a gente não podia deixar de lado é a cena do balcão, que é a cena clássica da peça. A gente vai ver que nessa cena vamos ver os contrastes entre os protagonistas, né? E também a intensidade do sentimento dos dois, revelando não apenas a paixão, mas, como novamente falei, a diferença de personalidade e de perspectiva. O Romeu é um cara impulsivo, né? Idealista. Ele está disposto a arriscar tudo, até a própria vida, para estar com Julieta, ignorando o fato de que ele já está em território inimigo. Por outro lado, a Julieta é mais pé no chão, mais firme. Ela busca algo mais concreto, tanto que ela propõe a ideia do casamento para justamente validar o amor entre eles ali. A gente vai ver que essa relação é muito rica pelo fato que a gente está vendo traços opostos se complementando. Quando Romeu menciona que Julieta é o sol, essa metáfora é central à cena, porque quando ele chama ela de sol, é uma luz que dissipa a escuridão, que propõe renovação e esperança, trazendo então um contraste com a noite, que é o segredo, o perigo e as barreiras que cercam o casal. A linguagem poética do Romeu nessa cena transforma a Julieta em um ideal celestial, elevando seu amor a algo sublime e universal. A tensão romântica que está ali é o elemento chave. Apesar da beleza poética e da intensidade do momento, o público é o tempo todo lembrado do perigo iminente. O Romeu está em um lugar no qual a sua presença é proibida, e essa vulnerabilidade reforça tanto a força do amor quanto a fragilidade da situação. Essa cena é um desafio às convenções sociais da época. A Julieta
rejeita as normas que ditam que o seu amor por Romeu é impossível. Ela demonstra, expressa uma força interior que vai ser crucial no desenrolar da trama. A sua disposição em questionar as tradições reflete não apenas o fervor da juventude, mas também uma determinação que contrasta com as limitações impostas pelas rivalidades de suas famílias. A cena do balcão combina o lirismo do amor com o peso das circunstâncias, criando um equilíbrio entre romance, tensão e profundidade emocional. Ela é um momento que transcende a narrativa e se torna uma declaração universal sobre os riscos e as recompensas de se amar em um mundo cheio de proibições. A próxima cena que vamos tratar aqui é a cena em que Romeu e Julieta passam a única noite juntos. Ela é repleta de intensidade, de contrastes, ela abrange o êxtase do amor e a inevitável sombra da tragédia que paira sobre os protagonistas. Os símbolos do tempo desempenham um papel central nessa cena. A oposição entre a noite e o amanhecer reflete a dualidade que permeia toda a peça. A noite, que simboliza o amor, a intimidade e a segurança de estarem juntos, é contraposta ao amanhecer, que traz a luz da realidade, a separação e o perigo iminente. Esse contraste reforça o conflito entre o desejo de permanecerem juntos e as forças externas que os afastam. A intensidade emocional atinge o seu ápice aqui, pois é o único momento em que o amor de Romeu e Julieta se concretiza. Esse instante representa tanto a realização do seu vínculo quanto a sua maior vulnerabilidade. Saber que estão vivendo um amor proibido e que a separação é inevitável adiciona uma camada de urgência e fragilidade à cena, tornando cada momento compartilhado ainda mais precioso. Essa despedida também é um prenúncio da tragédia final. A cena é um microcosmo da peça como um todo, em que cada instante de alegria é envolto em tristeza e perda. A dor da separação ecoa a inevitabilidade do destino que aguarda os dois, deixando claro que a felicidade deles está intrinsecamente ligada à tragédia. A dinâmica entre os personagens é outro aspecto fascinante. Julieta, vulnerável e apaixonada, tenta conter Romeu, recusando-se a aceitar o amanhecer como o momento da separação. Esse desejo de prolongar a noite reflete o seu apego e sua negação diante da realidade. Romeu, por outro lado, assume um papel mais realista, reconhecendo que partir é necessário para preservar tanto o amor e a própria vida. Essa inversão dos papéis, da personalidade dos dois, dá profundidade à relação e expõe as camadas da sua conexão emocional. Essa cena é um dos momentos mais ricos de Romeu e Julieta, equilibrando lirismo, tensão e simbolismo. Ela celebra o amor de sua forma mais pura, mas ao mesmo tempo enfatiza a fragilidade desse sentimento em um mundo marcado pelo ódio e pela divisão. É um instante que ressoa profundamente, capturando a beleza e a dor de um amor que desafia o tempo e as circunstâncias. O desfecho de Romeu e Julieta, com o suicídio dos protagonistas, é o ápice da tragédia e carrega camadas de ironia, emoção e simbolismo. Esse momento final traz a essência da peça, ao mesmo tempo em que oferece uma crítica profunda às consequências do ódio e das divisões sociais. A ironia trágica é central nessa cena. A morte de Romeu e Julieta poderia ter sido evitada se não fosse pela má comunicação e pelo desencontro de informações. O público, ciente de que Julieta está viva, é testemunha do desperdício de vidas jovens causado por circunstâncias evitáveis. Essa dramaticidade amplifica o impacto, mostrando como o acaso e os mal-entendidos podem ser tão fatais quanto as ações intencionais.
O impacto emocional dessa cena é devastador. Tanto Romeu quanto Julieta escolhem a morte como uma forma de se permanecerem unidos, transformando o suicídio em um gesto de devoção suprema. No entanto, esse ato extremo é também um reflexo do desespero total, enfatizando a complexidade emocional da tragédia. O público é levado a sentir a profundidade do amor deles, mas também a lamentar a impossibilidade de um final feliz. O simbolismo do túmulo no qual eles são enterrados é poderoso. Pode ser interpretado como o local de sua união final, no qual o amor triunfa sobre a separação física. Ao mesmo tempo, o túmulo é o símbolo sombrio do fracasso, a incapacidade das famílias inimigas, assim como da sociedade, de proteger e valorizar o amor jovem. É um lembrete visual do preço pago pela intolerância e pela intransigência. Por fim, a consequência final dessa tragédia é a reconciliação tardia entre os Capuletos e os Montecchios. A união das famílias ocorre apenas após a perda de Romeu e Julieta, evidenciando a inutilidade dessa rivalidade. Shakespeare utiliza esse momento para criticar as rivalidades insensatas e mostrar como o ódio pode levar a destruições irreversíveis. O suicídio de Romeu e Julieta é um desfecho que transcende um mero melodrama. Ao mesmo tempo que é comovente e reflexivo, ele força o público a confrontar as consequências das divisões humanas e a celebrar o poder transformador e devastador do amor. É uma cena que define não apenas a tragédia pessoal dos protagonistas, mas também a mensagem universal da peça sobre as escolhas, os sacrifícios e o custo do ódio. Essa cena, em especial, ela é um momento de beleza poética e lirismo, mas também de dor e profunda humanidade. Apesar da riqueza de imagens simbólicas e dos diálogos carregados de emoção, a morte dos protagonistas é apresentada de forma crua e desoladora, longe de qualquer romantização. Shakespeare constrói uma tragédia que não glorifica o fim dos amantes, mas o transforma em um ato desesperado, resultado direto das falhas humanas e das circunstâncias adversas. O uso de metáforas contribui para o impacto emocional. Julieta, frequentemente associada à luz ao longo da peça, continua sendo uma representação de vitalidade e renovação, contrastando com a escuridão da morte que a cerca. Essa dualidade entre vida e morte intensifica a tensão, destacando o potencial desperdiçado dos jovens amantes, o impacto devastador de suas perdas. Com isso, a morte de Romeu e Julieta não é idealizada. Ela não é apresentada como um ato heróico ou glorioso, mas como uma escolha desesperada diante de uma situação insuportável. Romeu, acreditando que Julieta está morta, tira a própria vida em um momento de angústia e dor. Julieta, ao despertar e encontrar Romeu caído aos seus pés, age movida pelo mesmo desespero. Essa sequência trágica é agravada pela falha de comunicação, no caso, o extravio da carta de Frei Lourenço, que destaca o papel do acaso e do erro humano no desenrolar da tragédia. No final, não há glória nem consolo, apenas o vazio deixado pela perda de Romeu e Julieta. Embora as famílias Capuleto e Montecchio finalmente se reconciliem, isso acontece a um custo devastador. Shakespeare subverte qualquer tentativa de romantizar a morte ao enfatizar as consequências do ódio e da intolerância, deixando o público com uma sensação de impotência e luto. Essa escolha de Shakespeare intensifica o impacto emocional da tragédia. Ele nos obriga a confrontar a fragilidade da vida e a refletir sobre como as rivalidades, os preconceitos e as falhas de comunicação podem levar à destruição algo tão belo.
A cena final é, ao mesmo tempo, um clímax devastador e uma crítica à romantização da tragédia, reafirmando a peça como uma das obras mais poderosas e universais de todos os tempos. A história de Romeu e Julieta, embora escrita há 4 séculos, continua a refletir questões profundamente atuais. Em um mundo ainda marcado por divisões, desigualdades, conflitos ideológicos, essa peça do Shakespeare mantém a sua relevância, abordando as pressões que cercam as relações humanas e a busca por identidade em contextos adversos. Romeu pode ser visto como um símbolo de jovens que, em tempos de polarização e crises sociais, buscam um propósito e uma conexão verdadeira. Ele reflete os dilemas de uma geração que tenta encontrar significado em um mundo fragmentado, enquanto luta contra expectativas como o estereótipo da masculinidade tradicional. Sua impulsividade e vulnerabilidade emocional destacam o desafio de equilibrar emoções intensas em um cenário de conflitos e imposições. Julieta, por outro lado, representa a autonomia feminina e a resistência às normas sociais que tentam restringir escolhas pessoais. Em um contexto contemporâneo, ela representa, encarna mulheres que lutam contra expectativas familiares, culturais e de gênero, buscando afirmar sua identidade e reivindicar o direito de amar, decidir e viver de acordo com seus próprios valores. Tebaldo é uma personificação das forças conservadoras e intolerantes que ainda persistem em nossa sociedade. Ele é o defensor das divisões sociais e ideológicas, perpetuando o ódio e o conflito entre grupos. A sua postura rígida reflete as dificuldades de diálogo em um mundo no qual diferenças são muitas vezes amplificadas e instrumentalizadas. Mercúcio, com sua visão cínica e complexa, pode ser associado à experiência de navegar nas redes sociais, no qual o humor ácido e o desencanto frequentemente mascaram uma fragilidade emocional subjacente. Ele simboliza a angústia de uma geração exposta a pressões constantes, que recorre à ironia como uma forma de lidar com a dureza do mundo. O Benvolio é um personagem que, em um contexto contemporâneo, pode ser associado à busca por mediação e equilíbrio em um mundo polarizado. Ele é a figura que tenta a todo custo evitar o confronto, sendo a voz da razão em meio ao caos emocional e ao ódio. A sua incapacidade de conter a violência e evitar a tragédia expõe as limitações de ser uma voz moderada em um mundo dominado por extremos. Benvolio é uma lembrança de que, mesmo com boas intenções, o esforço por reconciliação pode ser insuficiente diante de forças maiores de ódio e intolerância. A ama pode ser vista como uma figura bem intencionada, mas que, em um contexto atual, trairia os valores de liberdade e autenticidade sem perceber. Representando o afeto familiar, ela reforça as normas sociais que tentam proteger, mas que acabam limitando a autonomia individual. Ao sugerir que Julieta se case com Paris, isso reflete a tensão entre boas intenções e a incapacidade de compreender as aspirações mais profundas de quem está sob o seu cuidado. O Frei Lourenço é um conselheiro espiritual e um mediador social. Ele poderia ser associado a figuras de liderança moral ou comunitária. Ele tenta conciliar o ideal, o amor puro de Romeu e Julieta, com a realidade de um mundo dividido e intolerante. Porém, a sua busca por uma solução que transcenda o ódio entre as famílias é prejudicada por uma falta de pragmatismo, refletindo a dificuldade de equilibrar visões idealistas com as necessidades práticas e as forças opostas da sociedade.
Os pais de Julieta representam o choque entre tradição e contemporaneidade, abrangendo o conflito geracional que ainda permeia muitas famílias. Eles simbolizam uma sociedade que valoriza o status social e a manutenção das aparências acima das aspirações pessoais. Em um contexto atual, poderiam ser associados a figuras que lutam para preservar normas tradicionais em um mundo cada vez mais dinâmico e mutável. O Conde Paris, que eu não falei em nenhum momento de análise de personagem, ele pode ser visto como o retrato das escolhas impostas pela sociedade. Ele não é necessariamente vilanesco, mas é parte de um sistema que prioriza convenções sociais e alianças estratégicas em detrimento do amor verdadeiro ou da autonomia. Em um olhar mais contemporâneo, ele representa as pressões externas que moldam vidas, como a busca por segurança financeira ou a expectativa de cumprir papéis sociais pré-definidos. O príncipe Scalos, que eu também não falei em nenhum momento, ele é a autoridade que tenta estabelecer a ordem, mas que falha em lidar com os conflitos profundos que alimentam o ódio entre as famílias. Em nosso tempo, ele poderia ser associado a instituições que buscam resolver problemas estruturais com soluções superficiais, ignorando as raízes das divisões. A sua incapacidade de evitar a tragédia reflete a necessidade de se repensar os sistemas de poder e as estratégias de mediação de conflitos. Ao mesmo tempo, a sua dor no desfecho o posiciona como uma figura reflexiva, alguém que compreende, tardiamente, as consequências das rivalidades e projeta a necessidade de mudanças futuras. Com isso, os personagens secundários de Romeu e Julieta são mais que coadjuvantes. Eles representam forças sociais, familiares e institucionais que moldam as escolhas dos indivíduos, destacando como essas dinâmicas permanecem relevantes e desafiadoras em nosso tempo. Para a gente finalizar aqui, Romeu e Julieta é muito mais do que uma história de amor. Ela é uma profunda crítica às forças que moldam e frequentemente destroem as relações humanas. Shakespeare utiliza a tragédia dos jovens apaixonados como um espelho para refletir sobre a irracionalidade das rivalidades, a intransigência das estruturas sociais e a fragilidade das emoções humanas. A irracionalidade é um tema central. As famílias Montecchio e Capuleto alimentam o ódio mútuo, cuja origem sequer é questionada. Essa inimizade sem sentido serve como pano de fundo para os eventos trágicos, evidenciando como o orgulho e a intolerância podem levar à destruição de vidas e à perpetuação de ciclos de violência. A peça também critica a intransigência das estruturas sociais, que pressionam os indivíduos a se conformarem a papéis e expectativas impostos. O amor de Romeu e Julieta não é apenas proibido por suas famílias, mas também condenado por uma sociedade que prioriza alianças, status e tradições em detrimento da liberdade individual. A tragédia surge, em grande parte, porque as normas sociais tornam possível que os protagonistas escolham seus próprios caminhos. Além disso, Shakespeare explora a fragilidade das emoções humanas, especialmente no contexto de paixões intensas e incontroláveis. Os personagens são guiados pelo impulso e pela emoção, o que os leva a decisões precipitadas com consequências irreversíveis. Essa vulnerabilidade emocional torna a peça profundamente humana, ao mesmo tempo que destaca os perigos de agir sem reflexão. No cerne da obra está a mensagem de que os conflitos geram destruição. A rivalidade entre as famílias, o ódio alimentado por gerações e a incapacidade de comunicação resultam em perdas. O desfecho trágico de Romeu e Julieta não apenas sublinha o custo de tais divisões, mas também oferece uma crítica universal à futilidade do ódio e à necessidade de reconciliação.
Romeu e Julieta transcende sua época porque aborda temas universais e atemporais. É uma obra que nos lembra do poder devastador das divisões, mas também aponta para a possibilidade de aprendizado e mudança, mesmo que isso venha a ser tarde demais. É uma tragédia que não apenas emociona, mas também desafia o público a refletir sobre suas próprias estruturas sociais e os conflitos que moldam nossas vidas.